Estamos chegando com a edição do nosso Jornal da Manhã, a edição Presidente Prudente, aqui pela sua Jovem Pan, em 101,7. Conosco nesta terça-feira, do dia 22 de dezembro, os nossos comentaristas convidados, Adolfo Padilha e Fernando Gesse. E já começo com o Fernando Gesse para o seu destaque, o seu bom dia desta terça-feira. Bom dia, Gesse. Bom dia, Dilson, bom dia, Padilha, bom dia a todos os nossos ouvintes que nos acompanham aí por todos os meios de comunicação, né? Bom, o meu destaque de hoje vem pelo seguinte: nós já estamos aí com 10 países com as autorizações prévias para distribuição da vacina, que já passaram ali pelo crivo das suas agências reguladoras, e também a União Europeia, formada aí por 27 países, que está por um fio também para aprovação aí da vacina em todos os seus países, que formam aí esse conjunto. O meu medo é que o Brasil não está nem no final da fila, ou seja, nós ainda não temos alguns acordos de compra da vacina. Então, isso aí é uma certa preocupação na sociedade brasileira. E o nosso bom dia todo especial e também o destaque para você, Fernando. Desculpa. E o nosso destaque, o bom dia também do nosso querido Adolfo Padilha. Bom dia. Microfone. Bom dia, Gesse, bom dia, Dilson, bom dia a todos os amigos da Jovem Pan. Um abraço especial lá, família Barbosa, lá do Instituto de Radiologia e Imagens Democrata. O pessoal sempre está nos ouvindo, já são 50 anos aí operando na nossa cidade. E também ao Marcelo e ao Rodrigo da Agência Ativa. Olha, o meu destaque de hoje, infelizmente, é uma nota que o esporte prudentino lamenta muito, né? A perda da nadadora, da Mariana, que faleceu por complicações de Covid, uma menina de 14 anos de idade, nadava muito, tinha muito talento para nadar. Infelizmente, ela não suportou as decorrências do vírus e veio a falecer. Meus sentimentos a toda a família esportista e a toda a família da Mariana também pela perda. Por outro lado, também a vida, o ciclo segue. O doutor Felipe, né, que conseguiu sair de uma situação bem complicada que ele também estava, e assim a gente vai perdendo e ganhando, lamentando e torcendo para que esse vírus passe e que logo a gente consiga trilhar um caminho mais seguro para a cura de todo mundo. Pois bem, o nosso jornal de hoje começa com a nossa primeira notícia. Não vamos abrir mão da volta às aulas, é o que afirmou o secretário da Educação do Estado de São Paulo. Um assunto bastante polêmico, muitas incertezas, muitas dúvidas, porque a gente passou praticamente todo este ano de 2020 com as crianças em casa, sem aula presencial. Tivemos um retorno bastante tímido, com pouquíssimas crianças retornando pela incerteza do pai, do seu filho contrair o vírus e tal. E a gente teve agora, nesse final de semana, infelizmente, o Padilha disse, mais uma menina de 14 anos que perdeu a sua vida por conta do Covid, e era também uma aluna de uma escola particular aqui de Presidente Prudente. E aí, voltamos ou não voltamos à aula, Fernando Gesse? Olha só, é um assunto realmente polêmico, mas é aquilo que nós já estamos comentando aqui há algum tempo. Nós continuaremos nessa situação sem aulas até quando? Será feito ali um rodízio dentro da sala de aula? As escolas estão preparadas já? Parece que as informações que nos chegam aí é que as escolas estão preparadas ali para receber, não 100% dos alunos, lógico, mas ali aquelas pessoas, né, os alunos que têm ali uma consciência do que é isolamento, de como que é o trato agora ali dentro, intra-escolas. Então, não tem mais jeito, gente. As nossas crianças, os nossos jovens, não aguentam mais ficar em casa. Esse negócio de aula EAD, tudo bem, é necessário nesse momento, mas a molecada está estressada. A garotada quer voltar para dentro das escolas. Então, eu acredito o seguinte: tudo é questão de organização, de planejamento. Vamos começar a fazer alguma coisa e vamos ali, analisando, medindo, vendo qual que é o resultado. Se isso aí começar a aumentar a quantidade e a disseminação da doença, então nós teremos que fazer uma reanálise. Ou seja, o que não dá para nós ficarmos é com o resto do período aí, mais um ano com essa garotada toda sem ter aula. Alguma coisa precisa ser feita. Dentro de responsabilidade, lógico, sempre. De fato, as
pesquisas e os números mostram que a contaminação entre crianças e jovens é bem pequena se fizer um comparativo com qualquer outra faixa de idade. Isso também é um dos pontos que levou a secretária de Educação em pensar em voltar às aulas. Mas as crianças, de fato, elas não podem mais ficar sem aula, não é, Adolfo Padilha? Olha, aí vem aquilo que eu, como outros, aí a gente defende. O problema do vírus é uma contaminação muito rápida, existem vírus muito mais letais do que o Covid, o que falta é um planejamento estrutural, o que falta é uma vontade política, não de vender uma vacina pouco pesquisada, com pouca comprovação científica, mas sim uma vontade danada, e dou o exemplo aqui de Presidente Prudente, da gente ter um hospital de campanha, por exemplo. Porque, veja bem, a maior comprovação de que não adiantou nada o lockdown é agora o secretário dizer, em pleno números que estão aí subindo todos os dias, dizer que as crianças não podem mais ficar em casa. Então, você vê como eles estão perdidos. Qual é a teoria deles? Qual é a ciência deles? Eu não sou melhor do que ninguém, nem aquilo que eu leio dos outros, eles são melhores do que ninguém. Mas uma coisa é a matemática, 2 mais 2 são 4. Se o vírus ele tem um alto índice de contaminação, se o vírus, todos nós, 90% vai pegar e nem vai sentir, se ele tem uma letalidade muito, muito baixa, se a letalidade e a contaminação das crianças são quase inexistentes, existe, mas são quase inexistentes, por que não criar uma estrutura de atendimento? Onde está? Quem não pensou nisso? Por que não pensaram nisso até agora? Por que a nossa cidade não tem um hospital de campanha? E vou repetir isso aqui todos os dias. Somos uma capital da regional. Cadê as entidades que não se unem, não convocam, não pedem, não vão às ruas, sei lá o quê, não fazem ofício, não cobram do governador João Dória o hospital de campanha em Presidente Prudente? O vírus é tão incerto que a única certeza que a gente tem, se ele não for tratado, ele mata, na maioria das vezes. Mas a certeza que nós temos também é que, se ele for tratado, ele não mata, a não ser as pessoas que têm algum problema. Então, onde está a dificuldade de entender que nós precisamos de estrutura hospitalar, que nós precisamos de estrutura de atendimento preventivo? Eu não consigo entender isso. Eu vejo aí as pessoas falando de vacina, mas qual vacina? E para que a vacina? Nós tivemos uma criança de 14 anos, uma atleta, pulmão acima da média, porque era nadadora, pegou Covid, a decorrência pós-Covid fez com que ela viesse a falecer, infelizmente. Então, onde está essa ciência que se põe tanta fé numa vacina de um vírus que a gente desconhece a continuidade dele para quem pegou e também a dificuldade de quem não pegou de poder tomar essa vacina ou não? Então, eu volto a repetir aqui e aproveito o espaço que eu tenho na Jovem Pan. Nós precisamos lutar por estrutura hospitalar, prevenção, é o que vai mais matar. E as crianças têm que sim voltar às aulas. As crianças estão ficando doentes em casa. Passou do tempo das crianças estarem nas aulas. Meu filho já está indo na aula no colégio que ele frequenta. E assim, o ano que vem, ele vai continuar indo nas aulas. Mudando de assunto, a palavra imposto realmente soa como um terror na vida dos brasileiros, principalmente dos empresários. Uma carga alta de tributos, taxas e impostos fazem parte do cotidiano de todos os brasileiros, principalmente de empresários, onde a carga realmente pesa muito. Uma reforma tributária já é necessária e já se fala em reforma tributária nesse país há mais de 25 anos e nada acontece. E se essa reforma tiver mais um atraso para que possa acontecer, a recuperação em 2021 será líquida e certa, não é mesmo, Fernando Gessi? Olha, eu acredito que nós chegamos no limite. Não tem mais como. O Brasil, por decorrência de todos os problemas que nós estamos enfrentando da pandemia, ele tem a obrigação de implementar ali uma mudança tributária. Não temos mais tempo para continuarmos com esse modelo tributário nosso, que infelizmente ele vai ao desencontro de todos os outros que estão aí em execução no mundo. Por exemplo, os Estados Unidos, ele tem ali uma tributação em cima do ganho e não em cima da produção. Grande parte dos países ali da OCDE e também da Europa, que compõem ali o bloco do Mercosul, eles adotaram o IVA, Imposto sobre Valor Agregado. Nós temos aqui no nosso país mais de 50 impostos de ordem estadual, federal e municipal, que consomem ali vários e vários meses de tempo de trabalho dos brasileiros. E agora, continuaremos com esse modelo? É aquilo que eu falo, o Brasil tem um péssimo hábito de gastar fortunas na atividade meio. E na atividade fim, onde ali a ponta, onde realmente os recursos precisam chegar, não chegam.
Para vocês terem uma ideia, no governo anterior da Dilma Rousseff, ela contratou ali uma quantidade de pessoas, acho que, se não me engano, mais de 300 mil funcionários para o Ministério da Educação e Cultura, né, para o MEC, sem necessidade nenhuma. E ali na ponta, como acontece aqui em Presidente Prudente, falta giz, falta papel, falta caneta, falta um monte de coisa. Ou seja, onde que está o erro do Brasil e do brasileiro? Agora, é o momento de termos coragem. Temos 3 propostas ali no Congresso, algumas, assim, parecem realmente são incríveis, né? Agora, a mudança tem que ser gradativa. Tem que ser feito ali um processo onde a carga tributária diminua e a produção, o ganho, o rendimento aumente. Ou seja, a sociedade brasileira precisa entender que a reforma tributária, se ela não acontecer agora, realmente o nosso ministro tem total razão. Nós vamos entrar aí numa situação muito complicada. Pois é, este ano agora de 2021 teremos aí a escolha de um novo presidente do Congresso e também o presidente do Senado, o que também ajudaria muito para que a reforma tributária pelo menos entrasse em sessões para que fosse votada e resolvida. Porque os indicativos que nós temos hoje, eles dão conta que o crescimento no ano que vem e nos anos subsequentes poderão ser bem superior ao projetado que hoje chega a 5%, se nós tivermos realmente uma aprovação dessa reforma tributária, não é, Adolfo Padilha? É um assunto muito delicado, né, Adilson? Mas eu acredito que, como a reforma da Previdência, que também ficou engavetada há 30 anos, e o governo Bolsonaro, com o apoio da população, de muita gente, conseguiu botar em prática, não saiu ainda da forma que o Brasil necessitava, mas alguma evolução e alguma mudança muito favorável foi feita, eu acredito que a reforma tributária também vai sair esse ano, por uma questão muito simples. E agora a gente vai começar a ver e vamos torcer para que o resultado da eleição da Câmara e do Senado seja com grupos que estão a fim de ver o governo Bolsonaro realmente fazer as mudanças que tem que fazer, que ele não consegue fazer sozinho, sem o legislativo apoiando. Isso as pessoas têm que entender. O Brasil não avançou mais porque o seu Rodrigo Maia, juntamente com o grupo dele, e a Columbre e Companhia Limitada, eles negociam até mesmo as vantagens que é para o povo brasileiro, para benefícios de grupos e de grupos políticos e empresariais, os quais eles defendem e eles dependem. Então, agora, quem sabe com a mudança da casa, quem sabe agora com o novo presidente da Câmara, com o novo presidente do Senado, e pessoas que estão, de alguma maneira, querendo ver que o governo, junto com o Paulo Guedes e a sua política econômica, faça o Brasil realmente entrar no caminho do crescimento, porque sem a reforma tributária, o Brasil não vai crescer o que todos nós queremos que ele cresça. O Brasil perde quase 20 trilhões por ano com esse sistema que está aí. Os estudos já apontam isso. Então, é preciso fazer essa mudança. E a gente quer acreditar que essa mudança no Congresso e no Senado, diferente do que alguns órgãos de imprensa disseram hoje, que o Paulo Guedes adia férias deles no Rio de Janeiro por causa do Covid, não. Paulo Guedes está lá junto com o presidente Bolsonaro, negociando as propostas e as possibilidades do novo comando das casas e, enfim, olharem para as demandas do governo, que são as demandas do povo brasileiro, de uma forma diferente com que Rodrigo Maia e a Columbre estavam olhando até agora. Pois é, e nesse assunto mesmo que a gente fala agora, porque o ministro Paulo Guedes realmente tinha marcado de passar o Natal e ficar até o dia 8 de janeiro no Rio de Janeiro. Por conta de grande número de casos de Covid-19 que voltaram a crescer, ele disse que cancelou aí essa viagem e poderá viajar somente depois do Ano Novo. Mas isso também, de uma certa forma, mostra um cenário, como você disse, né? Ele ficou em Brasília para poder continuar trabalhando e aprovar algumas coisas que são emergentes, como a questão também do pagamento do 13º salário do funcionalismo público, a questão de você ter uma nova estratégia para começar o ano de 2021, com uma estratégia também para poder escolher o trabalho de campanha para a escolha do novo presidente do Congresso, enfim, uma série de fatores com que talvez até o presidente tenha pedido para ele não viajar e ficar em Brasília. Será que não, Fernando Gessi? Para vocês verem como é que o Brasil é um país esculhambado ultimamente, né? Virou isso aqui uma verdadeira baderna. Pelo seguinte, o Paulo Guedes ficou ali em Brasília por conta de inúmeros assuntos de interesse nacionais. Um deles, inclusive, é a aprovação do orçamento de 2021. Nós não temos orçamento aprovado para 2021 e temos que fazê-lo até o final do ano. Ou seja, nós nem sabemos o quanto nós teremos para gastar
Nós não sabemos a nossa receita, a nossa previsão orçamentária. O Congresso não está nem aí com nada disso. Né? Ou seja, nós precisamos sim. A reforma tributária, ela é importante ser aprovada? Claro que é importante. Sonegação fiscal, descaminho, uma verdadeira bagunça, uma coxa de retalho toda esse sistema tributário nosso, outras coisas que incidem em cima de outras, isso é um verdadeiro absurdo. A questão do Covid, realmente, os casos aumentaram e o governo vai precisar demandar o quê? De recursos para combater esse aumento aí dos casos em outros lugares. E é o que nós falamos aqui há muito tempo. O governo federal mandou rios de dinheiro para os estados e eu quero saber aonde estão os nossos recursos. Cadê os valores, Dória, que vocês tiveram e receberam? Cadê os valores que poderiam ter sido aplicados aqui na nossa região, dando aí uma maior qualidade de vida para essas pessoas que poderiam ali, né, que estão morrendo de Covid, lógico, algumas com Covid, outras de Covid. Eu acho que é uma guerra que não tem vencedor, não. Tem sobrevivente. É uma guerra que tem sobrevivente, tá? Porque nós não passamos e é uma campanha que está sendo feita há muito tempo. Nós já cansamos dessa porcaria desse vírus, mas essa desgraça não cansou de nós até hoje, tá? Então, precisa sim ter um pouco mais de atenção. O Paulo Guedes está corretíssimo no seu posicionamento de ficar atento aos interesses da nação, ao contrário desse Congresso que tem os seus interesses próprios. Pois é, e o ministro Paulo Guedes, ele está terminando este ano de 2020 depois de um desgaste muito grande com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. E após rompimentos e com reconciliações que aconteceram neste ano de 2020, os dois finalmente acabaram declarando guerra um contra o outro, voltaram a trocar críticas e acusações, como aqui o deputado teria feito, dizendo que foi feito um acordo com a esquerda para barrar as privatizações. É mais uma prova de que o Rodrigo Maia realmente não tem interesse nenhum em ajudar o Brasil a voltar a crescer ou ajudar o Brasil a ir para frente, não é, Adolfo Padilha? Eu acho que o Rodrigo Maia, na verdade, não foi o Paulo Guedes que brigava com ele, né? O Paulo Guedes brigava pelos interesses do governo, pelos interesses de um governo eleito com 57 milhões de votos, pelos interesses de um presidente que montou uma equipe técnica ferindo tudo aquilo que o Rodrigo Maia não acredita, né? Acabando com toda essa politicagem das escolhas de compadres, de amigos, para ficar à frente de ministério e de estatais. Só por isso, o Rodrigo Maia já tem o Paulo Guedes como um grande inimigo. Só que o Paulo Guedes não é inimigo da nação, ou pelo menos de boa parte dela, que ainda acredita e quer acreditar que o governo Bolsonaro vai continuar as mudanças estruturais que a gente precisa fazer no nosso país. Então, esse é o grande problema. A mídia, a todo momento, derruba o Paulo Guedes, né? Nós temos aí, todo momento, o Paulo Guedes, essa semana ele está na corda bamba, essa semana ele está não sei aonde. Um dia ele até vai sair, aí você vai ouvir dizer, até aqui na Jovem Pan, não falei para você que ele ia sair? Né? Isso aí a gente tem que já estar acostumando já. Agora, a verdade é que o Paulo Guedes é hoje a peça mais importante, ou seja, talvez o homem de mais confiança do presidente Bolsonaro. A peça mais importante para mover o Brasil o ano que vem é, de fato, essa mudança na Câmara Federal e no Congresso, como eu já disse aqui. O grupo que entrar ali vai dizer muito até onde o governo vai poder chegar ou não. Infelizmente, é assim que funciona o sistema. As pessoas já estão começando a entender isso. O Bolsonaro sozinho ele não consegue. Nós tivemos aí várias medidas provisórias que eram boas para o brasileiro e o Rodrigo Maia e o Alcolumbre sentaram em cima e elas caducaram. Então, isso dele ficar em Brasília demonstra só mais uma vez, pelo menos para mim, como brasileiro, o comprometimento dele com aquilo que ele se propôs a fazer junto com o governo Bolsonaro. Então, é isso que incomoda esse pessoal que hoje já queria estar tudo de férias, de cabeça na boa, como se não existisse crise, não existe nada. Porque no dia 5 o salário deles está lá depositado. Aquele salário que eu, você que está nos ouvindo aí, somos responsáveis em pagar ele todo mês, com as mesmas mordomias, e até agora nós estamos indo para 11, 10 meses já de crise, e você não ouve esses caras dizendo nada em cortar as mordomias deles, né? Pois é, e quem não vai ficar numa boa, como diz aí o Adolfo Padilha, são os ministros do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e o Alexandre de Moraes. Os que declaradamente, conforme eles atuam no Supremo Tribunal Federal, são pessoas que atuam pensando mais na esquerda.
E eles declararam que eles não entrarão em férias, decidiram manter-se no trabalho nas próximas semanas, o que vai, de uma certa forma, diminuir aí o poder do presidente da corte, do Luiz Fux. O que você me fala a respeito dessa atitude desses 4 ministros do Supremo Tribunal Federal, Fernando Gersi? Vendo como é que a coisa é interessante, né? Primeiramente, nós enaltecemos a postura do Paulo Guedes, que ficou em Brasília ali, acompanhando tudo, analisando tudo, participando das decisões políticas. Nós temos ali a troca do presidente da Câmara, a troca do Senado. Ele está ali fazendo o trabalho dele e com atenção daquilo que realmente é necessário. Então, parabéns ao Paulo Guedes por estar honrando todos os seus centavos que ganha como ministro ali da Economia. E aí, pelo outro lado, nós torcendo para que algumas pessoas realmente entrem em férias e, se possíveis, definitivas, ficando ali trabalhando. Mas por que eles ficaram ali? Porque agora, tanto ali o Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Lewandowski e Alexandre de Moraes, da qual eu os apelidei de os Cavaleiros do Apocalipse, ficam ali por quê? Porque são eles que tomarão todas essas decisões da qual nós falamos ontem, que vão totalmente ao contrário dos interesses de da grande parte da maioria do povo brasileiro. Então, por que eles ficaram ali? Para ficar dando esse tipo de resolução, para ficar dando habeas corpus para vagabundo, para ficar interferindo em ações que não são deles. Eles se intrometem em determinados pontos, em questões que são do executivo. Ah, mas se for dar certo, se for dar errado, tudo bem, a responsabilidade é deles, não os responsabilizem depois. O que vocês não podem é achar que vocês estão aí ficando de férias, né, não saindo de férias, para fazer algo de grande, vamos dizer assim, olha, eu não saí de férias, está vendo, porque eu estou aqui trabalhando. Não, nós estamos querendo que vocês saiam de férias para o resto de suas vidas, porque quem sabe assim, vocês começam a entender quais são as reais funções do STF, não ficar se intrometendo em assuntos de relevância que nem nós brasileiros queremos mais. Então, gente, e aí o ministro Fux voltando, o que acontece? Ele pode dar um contragolpe nas ações que vocês deram e torná-las ineficientes, colocando para que o pleno resolva. Então, gente, se vocês estão achando que esses 4 não saíram de férias por uma questões em prol do Brasil, vocês estão muito enganados. Pois é, uma coisa que a gente já até nunca mais tinha ouvido falar, que é o juiz de garantias. Na verdade, essa atitude desses 4 ministros é uma ofensiva contra o presidente Fux, porque os criminalistas querem suspender por tempo indeterminado a implementação do juiz de garantias e também a revogação da decisão, que pode abrir brecha para a anulação de condenações. É o fim da picada, né, Adolfo Padilha? Não, e veja bem, renomados advogados do Brasil, né? Renomados por quê? Pelo dinheiro que tem ou pela competência jurídica que tem? Renomados por quê? Porque tem acesso fácil, como 99,9% dos brasileiros não têm, aos escritórios de familiares dos membros do STF, ou porque realmente eles sabem os caminhos jurídicos para que seus pedidos sejam atendidos de forma rápida lá no STF. Então, são o que o Gersi falou. Por um outro lado, a gente elogia a postura do Paulo Guedes, porque fica lá, porque sabe que nessa hora precisa dele para, junto com o Bolsonaro, coordenar essa mudança nas casas do Senado e do Congresso. E, por outro lado, a gente vê pela primeira vez, faz mais de 20 anos no STF, que ficam 4 ministros. Olha só, eles ficam os 4 trabalhando. Só que também faz quanto tempo que eles não trabalham e não estão fazendo nada, né? Ao não ser atendendo a rede, atendendo os partidos de esquerda, como se fosse um balcão de atendimento para travar e boicotar o governo federal. É o que eu falo e repito aqui. O STF é uma das instituições que tem que ser respeitada. É o tripé da nossa democracia. Mas os membros do STF de hoje, que estão lá, não representam o direito brasileiro, não representam a democracia brasileira. O STF tinha que ser formado com juízes de carreira, com juízes que estudaram, com juízes que viveram uma primeira instância, uma segunda instância, juízes que conhecem a realidade do mundo, que conhecem a realidade ali, do lado de lá da rua, daquele cara que tem que pagar água, pagar luz, pagar celular, como todos nós, conta de cartão. Esses caras não pagam nada, eles vivem numa nuvem, olhando lá de cima, e de tanto ficar nessa nuvem, com seus direitos e regalias garantidas, eles viram no Olímpio, eles se acham deuses,
uma frase que o Jesse usa muito aqui, não é que eles se acham, não, eles têm a certeza que são deuses. Então é por isso, veja bem, eles não estão lá para acelerar os processos de remédios caríssimos que muitas pessoas estão morrendo porque não é se decidido legalmente como que o governo pode ou não dar esse remédio, ou de tantas outras coisas que a gente precisa discutir nesse país. Eles estão lá com medo do Fux decidir sozinho alguma coisa sobre juiz de garantia, que pode sim deixar os amigos ou clientes dos amigos presos. E sabe quem são esses? Traficantes, assassinos. Então, é esse o Brasil que a gente tem, é esse o Brasil que a gente tenta mudar todo dia, e é esse o Brasil, por isso que eu agradeço a Jovem Pan pelo espaço que nós temos aqui, tanto eu como o Jess, um pouquinho, a gente tentar abrir a cabeça das pessoas de como que a gente deve ou pode tentar mudar o Brasil e não deixar de acreditar nunca. Porque esse STF aí realmente está difícil, está complicado. Muito bem, a edição do nosso jornal local de Presidente Prudente, aqui pela sua Jovem Pan, vai terminando nesta terça-feira, mas a gente volta amanhã, na quarta-feira, no mesmo horário. Agradecemos aqui a colaboração e a participação dos nossos comentaristas convidados, Fernando Jesse e também Adolfo Padilha. A todos uma ótima terça-feira e até amanhã.